queridos, tudo bom? Aqui é a Chay Eclesiana do Instituto Azeite e Vinho e você está comigo na nossa quinta aula do CDC, o curso A Doutrina de Cristo, o curso que ensina você a entender o ensino de Jesus. E no nosso primeiro módulo estamos falando sobre o arrependimento das obras mortas e hoje eu vou conversar com você sobre o último fruto do arrependimento, que é a mudança. Então, sem mais demoras, me acompanhe na nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, esse peixinho aqui, saindo de um aquário deserto, morto, para uma vida bem gostosinha. Aula 5, no primeiro módulo, o último fruto, a mudança. E o que eu quero dizer para você a respeito de mudança? Primeiro o texto, Oséias 14, versículo 2, na versão revista atualizada, diz assim: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilho, os sacrifícios dos nossos lábios. Muito interessante esse texto, baseado até na nossa última aula, Primeiro, uma ação interna, uma postura, uma atitude, um posicionamento, e depois uma ação externa. E como eu disse também na última aula, não tem nada errado você pedir a Deus, você desejar virar a página, você desejar que Ele esqueça o que você fez de errado, de você desejar que Ele perdoe a sua iniquidade, ou seja, aquele seu comportamento incorreto, que é resultado da cultura do mundo, certo? Mas perceba o que o profeta disse: tendes convosco palavras de arrependimento, que aquilo que sair do seu lábio seja resultado do seu quebrantamento do espírito e da contrição do seu coração, e se converta ao Senhor. Atos 3,19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então a conversão é que vai gerar perdão da iniquidade e cancelamento de pecados. Vamos continuar aqui. O símbolo do infinito, o fruto que inicia e finaliza o arrependimento. A mudança, apesar de eu estar trazendo ele como o último fruto do arrependimento, e como a gente disse na primeira aula, ou na segunda, não me recordo mais, eu quero que você entenda que nós separamos essas características do verdadeiro arrependimento de uma forma didática para poder te explicar melhor, mas elas ocorrem conjuntamente, ok? Então não tem o fruto mais importante ou o fruto menos importante, não tem na vida real uma real ordem, mas nós estamos explicando dentro deste processo, até por causa do texto de Salmo 51, mas apenas para você ter este entendimento mais aprofundado. Mas a mudança, ela é o fruto que inicia o processo do arrependimento e também é o que finaliza este processo. O arrependimento começa com um desejo de mudança, então por isso que inicia. Toda pessoa que quer se arrepender, que quer passar pela metanoia, pela mudança de mentalidade, ela quer fazer isso por causa de um desejo de mudar. Ainda que inicialmente alguém não possua uma visão clara do que precisa ser mudado em si ou em sua vida, o desejo pelo novo é o que motiva para o arrependimento. E esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Tem muitas pessoas que têm uma utopia, uma visão utópica de arrependimento, que acredita que o arrependimento dela só é verdadeiro se ela saber exatamente o que precisa ser mudado na vida dela. Exatamente, assim, sem tirar nem pôr. E nem sempre será assim. Vai ter vezes que é no processo do quebrantamento do espírito, que é no processo da contrição do coração, quando você está fazendo a investigação para entender as motivações por trás das suas ações, o porquê você está fazendo assim, é que você vai ter uma ideia mais clara do que precisa ser eliminado de incorreto na sua vida. Mas isso não significa que o desejo de corrigir isso, de o desejo de parar de fazer isso, não seja o fator motivador. Ainda que você não entenda muito bem por que tu faz, ainda que você não entenda direito por que você se sente assim cada vez que pratica isso, o desejo em deixar de fazer sempre será o start para o teu processo de arrependimento. Ficou claro? Vamos continuar aqui. O arrependimento termina com a mudança. Conversão é mudança concretizada. Ao lidar com as raízes e frutos do pecado, o arrependido se converte ao Senhor.
Conversão vem da palavra teshuva, terruva, né? E o pessoal judeu, me desculpe se eu estou pronunciando errado, porque eu me esqueci mesmo a pronúncia. Mas tem uns que falam que é techuvá, a palavra conversão, falando bem no significado no hebraico. E ela fala de um ajuste de rota para condicionar a pessoa a viver conformado ao padrão, à justiça, à lei de Deus. A conversão não é uma simples mudança de rota, onde você está indo nessa direção e depois tu faz a curva e vai para outra. Mas é principalmente o porquê você está fazendo essa mudança de rota. É porque você quer se alinhar à lei do Senhor, quer se alinhar à vontade de Deus para sua vida. Você está saindo da direita e vindo para a esquerda, ou saindo da esquerda e para a direita, ou indo para o centro, né? Não importa. Onde está o Senhor, é aí onde você vai estar também. Mas você está fazendo isso, essa mudança, essa quebra de paradigma, para viver em conformidade ao propósito, ao princípio de Deus para sua vida. Então, quando você opera nesta mudança, ocorre a conversão. Então a gente sempre costuma dizer, né, eu acabo tanto falando que o arrependimento gera a conversão, que é a mudança concretizada, quanto o arrependimento conduz à conversão. Dá na mesma, certo? Nos textos a gente percebe que o arrependimento conduz, mas se conduz é porque gera. Então, para mim, são sinônimos esses termos. Ficou claro para você? Vamos continuar aqui. Vamos lá, o que mais iremos falar hoje, né? O próximo texto. Salmo 51, 6 e 10. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Por quê? Porque o arrependimento é um processo interno que gera ações externas. Antes de você agir de forma correta, essa retidão precisa estar no seu interior. E no recôndito, no oculto, no secreto, na intimidade, me fazes conhecer a sabedoria, me ensina a forma correta de agir. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Olha aqui o desejo. Limpo, eu quero ficar limpo. Lava-me e ficarei mais alvos que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que eu esmagaste. E por que Davi fala disso? Que Davi entende que a aflição que ele está sentindo, que a provação que ele está sentindo, no caso dele, era resultado das consequências dos seus atos diante de Deus. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, porque não tem nada de errado você pedir para que Deus não te enxergue de acordo pelos seus erros. E Deus não faz isso, né? Geralmente são as pessoas, quando erram, que se definem a partir dos seus erros. Deus não. Deus trata de forma bem distinta você do seu erro, certo? Cria em mim, ó Deus, perceba aqui a mudança, ou o desejo pela mudança. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, ou seja, faça de novo. Renovar fala sobre tornar novo outra vez. Dentro de mim, um espírito inabalável, ou seja, eu quero parar de ser frágil nessa área. Eu quero ser forte nessa área. Eu quero nunca mais sofrer tentação com isso. Coloque dentro do meu peito, tem algumas versões que está assim, um espírito firme. Tem outras versões que diz assim, ó, dai-me um espírito pronto para obedecer e servir. Sustenta-me com um espírito voluntário. Que a primeira motivação da minha mente, que o meu primeiro pensamento seja seguir a tua justiça, que eu seja insubornável. Vamos continuar. Altera a conduta porque muda a essência. O arrependimento, querido, ele altera a sua conduta externa porque muda a sua essência. Eu até botei essa foto aqui, né? De a pessoa tá andando em círculos, né? Esses papeizinhos tudo branco, e ela só consegue andar em linha reta quando muda a essência dela. Você vê aqui o aviãozinho amarelo. Ela não é mais como ela estava antes. E por quê? Por que consegue alterar o externo? Porque mudou por dentro. O arrependido não apenas deseja uma mudança de vida, o seu clamor é por mudança de natureza. E é isso que eu quero que você entenda. Mesmo que quando você começou o seu processo de arrependimento, você queria apenas mudar de vida. Eu não quero mais fazer isso de errado, eu quero parar de agir assim, eu quero parar de ter esse comportamento, eu não quero mais viver nessa vida desgraçada, certo? Eu quero receber a bênção do Senhor. À medida que você caminha dentro do verdadeiro arrependimento, você não quer apenas viver diferente, você anseia em ser diferente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim
um espírito inabalável. Eu quero ser outro. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e me tornarei mais alvo do que a neve. Eu me tornarei outro. Se no seu coração, querido, não há um desejo de ser outra pessoa, não apenas por conta do resultado das suas más decisões, que tem pessoas assim, eu quero ser alguém diferente para eu não mais cometer esses erros. Ok, mas eu quero que você entenda que o clamor pela mudança do arrependido o foco muda do comportamento para a essência. Quando a pessoa começa a mergulhar no arrependimento, porque para mergulhar no arrependimento eu vou ter que caminhar na justiça, porque eu não tenho como entender onde eu estou errada se eu não enxergar a perspectiva de Deus sobre o assunto. E é muito interessante que à medida que eu vou mergulhando na visão de Deus do que é correto, eu vou me apaixonando por esta visão e eu vou querendo ser essa pessoa que vai conseguir viver dessa forma. Então, geralmente, tem pessoas que não conseguem se arrepender porque elas não entendem que se ela não mergulhar no que é correto, elas não vão conseguir eliminar o que está errado. Então, elas têm que entender muito bem a visão de Deus sobre este assunto, para elas conseguirem entender com profundidade onde é que elas estão erradas ali. Só que é muito intenso, que quanto mais você conhece a justiça, mais você aprende a amar essa justiça. E você quer se tornar a pessoa que consegue vivê-la tão facilmente quanto respirar. Então você começa a entender que apenas pensando como Deus e sentindo como Deus, você vai conseguir viver de acordo com o que Deus espera de você. Então você clama por mudança de natureza. É por causa disso que o arrependimento ele te oportuniza a se regenerar, a se tornar um novo nascido, a se tornar outra pessoa a partir da essência de Deus. Porque é apenas nos descortinar da verdade, sabe? João 8,32, e conhecereis a verdade. E ela vai trazer essa libertação para você. Então, é apenas quando você vai se aprofundando no ponto de vista de Deus, que você vai, olha filho, né? Deus vai falando com você, olha filho, olha filha, você está entendendo que você está errado aqui? Perceba, olha como a sua vida seria outra se esses valores, esses fundamentos estivessem dentro do seu coração. Olha a liberdade que você ia alcançar. Olha como você ficaria forte diante do inimigo. Olha como você ficaria forte diante das tentações. Olha como você conseguiria, como diz em Salmos, caminhar nas alturas. E por quê? Porque tu tá livre, tu tá sem pendências, tu tá sem amarras. E aí você começa, eu quero. E aí você olha para mim, hoje o meu espírito tá frágil, meu espírito é abalável. O meu coração não tá puro. Não consigo fazer isso hoje. Eu me apaixonei pelo teu padrão de santidade, eu me apaixonei pelo teu padrão de retidão, mas hoje o meu coração não tá puro, eu não consigo fazer isso. Hoje eu tenho motivações incorretas, pensamentos errados. E por causa disso eu me abalo, eu oscilo. Mas Deus, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito insubornável, forte, inabalável. Porque eu quero ser esse cara, essa mulher que dá essa resposta para você. Mesmo que você não inicie com um clamor por mudança de natureza, à medida que você caminhar no verdadeiro arrependimento, você vai querer ser esse cara. Você vai querer ser essa mulher que é segundo o coração de Deus. Você pode começar clamando por mudança de vida, né, desejando nunca mais cometer esse mesmo erro, mas à medida que você mergulha, por que eu falo mergulhar? Porque a gente falou isso lá na contrição do coração. A única forma de você mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, é na obediência à verdade. Ou seja, você tem que entender o que é o correto, você tem que meditar, mergulhar na verdade de Deus, para conseguir criar uma estratégia em cima desse princípio, para poder mudar os seus sentimentos, para poder desvalorizar os impulsos que te condicionam a fazer aquilo que está errado aos olhos de Deus. E à medida que você vai se aprofundando, entendendo o padrão do que é certo, você irá se apaixonando por ele. E aí você cada vez mais vai desejando não apenas deixar de fazer errado, mas se tornar aquela pessoa que nunca mais fará aquilo, porque isso não lhe tenta mais, porque o seu coração se tornou puro e você teve um espírito inabalável. Ficou claro? Vamos continuar aqui. Último texto da noite, último texto da aula.
Joel 2,12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O que você percebe aqui? Que a conversão é um processo que termina no coração, que passa pelo coração, certo? Outro texto, Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Como a gente falou para você, na contrição do coração, no quebrantamento do espírito, a alma é um paralelo para o coração. Então, é na vossa perseverança que ganhareis o vosso coração. O que Jesus está dizendo aqui? Que para converter ao Senhor de todo o seu coração, você terá que perseverar. Porque é na perseverança, quando você continuamente, porque como a gente ensina para vocês, né, o arrependimento é um processo que vai iniciar lá na sua regeneração, quando você se converte ao Senhor, e vai terminar quando a boa obra tiver sido completada. Enquanto você tiver algum princípio da iniquidade dentro de você, nas suas ações, na sua vida, no seu comportamento, você vai precisar passar pelo arrependimento. E muitas vezes é um processo chato, porque volta e meia tu tem alguma coisa para resolver, mas é na sua perseverança que você vai ganhar a sua alma. É na sua perseverança que o seu coração vai ser completamente do Senhor. É na sua perseverança que aquele texto de 2 Crônicas diz, né, que Deus passeia pela terra para mostrar-se forte para aqueles cujo o coração é totalmente dele. E quem é? É aqueles que perseverando todos os dias, assim que se dão, assim que são corrigidos, assim que encontram iniquidade no seu coração, se voltam para Deus com jejuns, com choro e com pranto, para remover essa iniquidade da sua vida, para ter um coração completamente do Senhor. E o que eu quero passar para vocês aqui ainda sobre a mudança, né? Você muda quando o seu coração muda. Seu coração muda quando seus sentimentos mudam. Seus sentimentos mudam quando seus tesouros mudam. Seus tesouros mudam quando seu olhar, seus pensamentos mudam. Mas a prova da sua mudança ainda são as suas ações. Isso parece tão óbvio, né? É óbvio que se você mudou, você vai agir diferente. Mas tem pessoas que, hoje em dia, principalmente, que o pessoal, cada vez mais, a cada geração que passa, o pessoal está sendo mais discurso do que ação. E por enquanto, né, até a próxima geração chegar, essa é a pior geração da história em relação a esse comportamento. Tem pessoas que acreditam que elas não precisam demonstrar externamente que elas mudaram. Basta que elas dizem para você que mudou, então você tem que aceitar a mudança delas. Mas, querido, é do coração que procede a disposição para a vida. Então, se você mudou, o seu coração mudou. E se o seu coração mudou, as suas ações serão outras. Se você diz que mudou e as suas ações são as mesmas, você só está mentindo para você e ainda mentindo para o outro, querendo que ele acredite na mentira que você está contando para você. Se há mudança, o coração vai mudar, você vai ter uns sentimentos de Deus, e você vai começar a agir como Deus espera nessa situação. Se você está agindo igual, você não mudou. Porque o seu coração ainda guarda os mesmos tesouros. O seu coração ainda guarda os mesmos tesouros. Ah, mas eu não quero mais fazer isso. Ok, mas você então tem que continuar cavucando no seu processo de arrependimento até que coisa. E geralmente é assim, querido. Eu vou dar um exemplo muito básico. Você não deseja mais fazer o erro, né? Geralmente eu sempre percebo esse erro. Pessoas que dizem assim, eu não entendo por que eu continuo fazendo isso, mesmo orando, pedindo a Deus que eu não quero mais fazer, mesmo me comprometendo, eu não consigo agir dessa forma. Porque o fruto do arrependimento são 4, né? Os frutos do arrependimento são 4. E você, para ter eficácia, precisa vivenciar, realizar os 4. Então, geralmente, se você mesmo desejando mudança não consegue operar em mudança, significa que você está falhando em algum dos frutos. Ou você não está confrontando seus pensamentos, você ainda está com a mesma opinião velha sobre tudo, ou você não está confrontando seus sentimentos, ou você não está restituindo. Você não está tomando as ações que Deus espera de você dentro para consertar o erro dessa situação. Você está querendo resolver o seu erro do seu jeito. Geralmente é na restituição que a maioria falha. As pessoas geralmente falham na restituição e no quebrantamento do coração. Assim, pela minha experiência,
certo? Geralmente é nessas duas áreas. Ou a pessoa não quer fazer as coisas do jeito que Deus quer que ela faça para resolver essa situação, ou a pessoa não quer jogar os tesouros fora. Ah, mas eu me sinto assim, mas eu me sinto assada, amada, mas seu sentimento é enganoso, mas é dessa forma que eu me sinto. E aí, porque ela não quer purificar uma dela na obediência à verdade, e aí se não obedece, não tem como restituir, porque vocês viram na última aula que a restituição tem tudo a ver com você fazer exatamente o que Deus quer que você faça. Então a restituição é a obediência à verdade. Então, geralmente, pela minha experiência, né, em lidar com pessoas em processo de arrependimento, você vê que a pessoa tem um discurso, mas ela não consegue agir conforme o discurso, e nem às vezes nem o discurso da boca fica para fora. Há realmente um desejo dela de fazer diferente, porque ela não quer passar por todo o processo do arrependimento. Ou ela não quer parar para pensar corretamente nas opiniões dela, porque ela não quer abrir mão da opinião dela, certo? Que a opinião é um Deus para ela. Ou ela não quer olhar para o coração dela para entender, não quer, ou olha, até já sabe quais são os sentimentos que impulsionam ela a agir daquele comportamento, mas ela ainda concorda, ela ainda quer manter, ela ainda proteger, ela ainda se sente no direito de ter aqueles sentimentos ali. Ou quando Deus diz assim, ó, faz desse jeito, e ela, não, vou fazer desse. Ah, não vou fazer, porque hoje eu não tô afim. Sempre quando chega na restituição e coisa, é óbvio, querido, que se não se arrepender, não se converte. Se não se converte, não tem mudança. Então é óbvio que não vai dar certo. Né? E aí outra coisa que eu percebo muito por causa da geração que desassocia discurso de prática, né? Essa geração de hoje, assim, ó, eu achei que eu tinha mudado sobre isso. Isso é uma das coisas que eu escuto muito. A pessoa acha por quê? Porque ela acredita que como ela disse para você que não ia fazer mais, e como vocês já tinham conversado sobre o assunto que não ia fazer mais, mas ela não tem nenhuma ação de mudança, ela já mudou. Porque é uma coisa muito interessante nessa geração, certo? Daquele entendimento que só porque está na tua cabeça, então já é verdade. Mas, querido, a conversão vai gerar uma nova ação. Se você mudou, você vai agir de forma diferente. E ponto. E acabou. Não tem como burlar essa regra. Mudei por dentro, mudei por fora. Mudei por dentro, tenho novos sentimentos, novas opiniões, novos pareceres. Mudei por fora, tenho novos comportamentos, novos procedimentos, novas ações. Mudei a atitude, mudei a ação. Alterei a raiz, gero novo fruto. Acabou. Simples assim. Quem complica é quem não entende a importância da convergência entre eu ser por fora aquilo que eu sou por dentro, entre o sim interno e um sim externo, entre um não interno e um não externo. Então a mudança, querido, ela não é apenas um desejo, ela é um ato que se realiza. E ela vai passar pelo coração. Por quê? Porque você começa desejando por uma mudança de vida e termina ansiando por uma mudança de natureza. E se a sua natureza já mudou, você quer permanecer mudado. Você não quer voltar a ser quem você era antes. Ficou claro para você? Então, querido, nesse momento, nós encerramos os frutos do arrependimento e na próxima aula nós teremos a última aula desse módulo, que é uma aula bônus, onde eu vou explicar para você o que é, como você identifica se você nasceu de novo ou não, se você está salvo em Deus por meio de Cristo ou não. Quais são as características que identificam alguém que nasceu de novo. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.